O Senado aprovou o projeto de lei que cria a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Brasil. A proposta, defendida por representantes do agronegócio e criticada por ambientalistas, muda regras importantes para autorizar obras e empreendimentos no país. Olá, vamos de mais um episódio do podcast A Saúde é Coletiva da Abrasco. E hoje com um tema que está fervendo no Congresso Nacional. O projeto de lei número 2159 de 2021, que ficou conhecido como PL da Devastação e que pode entrar em votação na Câmara a qualquer momento. Ativistas ambientais e moradores de Brasília realizaram um protesto neste domingo contra a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, recentemente aprovada pelo Senado e que agora vai seguir para a Câmara dos Deputados. Se for aprovado, ele poderá seguir para a sanção presidencial, por já ter sido analisado no Senado. Para falar sobre este assunto e os impactos do PL, a gente foi conversar com a advogada do Instituto Socioambiental, o ISA, Alice Dandara de Assis Correia. Nesse último ano, a gente tem considerado como o pior momento socioambiental desde o período da Constituinte, porque a gente tem visto uma série de ataques muito direcionados à pauta indígena, à pauta quilombola e, como consequência, à pauta ambiental também, como, por exemplo, o projeto do licenciamento ambiental que está em tramitação no Congresso, né? Queria te dizer que a gente está publicando esse episódio no dia 15 de julho e até a hora que a gente publicou não tinha ainda a definição se a pauta do PL ia para votação ou não. Mas se você estiver ouvindo esse episódio depois de alguma votação do PL, saiba que o episódio continua atual, porque o assunto do licenciamento ambiental vai para além do PL, é urgente e a Alice vai te ajudar a entender melhor o que está em jogo. Eu sou a jornalista Beatriz Pasqualino e estou aqui em novos episódios, sempre às terças-feiras alternadas. Aliás, esse é o último episódio da terceira temporada do A Saúde é Coletiva. Mas calma, a gente não vai parar não. A gente vai emendar a quarta temporada, assim você pode continuar ouvindo o podcast normalmente. Ou seja, tem episódio novo semana sim e semana não, sempre às terças-feiras. Bora ouvir a entrevista? A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a Alice Dandara de Assis Correia, advogada do Instituto Socioambiental, o ISA. Oi Alice, bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Obrigada, Beatriz. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom, a Alice é especialista em Direito Penal e Criminologia, com foco em Direitos Humanos, e é mestra em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Paraná. Ela tem atuação na área socioambiental no ISA, que, para quem não conhece, existe há mais de 30 anos e acompanha de perto as propostas de políticas públicas e tomadas de decisão, seja no legislativo, executivo ou judiciário, que possam impactar diretamente povos indígenas, populações tradicionais, seus territórios e também afetar direitos coletivos. Bom, Alice, para a gente começar essa nossa conversa sobre impactos do PL, chamado, PL da Devastação, o ISA faz esse monitoramento de territórios, acompanha processos de demarcação, de desmatamento, queimada, mineração, garimpo, por aí vai. Qual que é o diagnóstico que vocês fazem da situação socioambiental do Brasil de hoje? E aí, olhando para o que está previsto com o PL da Devastação, o que ele pode mexer nesse diagnóstico que você vai trazer? Bom, Beatriz, primeiro dizer assim que sobre o diagnóstico da questão socioambiental no Brasil hoje, a gente vê que a gente passou nos últimos anos alguns processos de desmonte, das instituições que cuidam do setor socioambiental e ambiental do país. Então, a gente tem observado algumas retomadas de medidas e políticas públicas que têm contribuído para a preservação ambiental. Então, a gente tem visto uma retomada da redução dos índices de queimadas e do aumento das áreas preservadas no país ao longo dos anos,
Mas, especialmente nesse período e agora nesse último ano, a gente tem considerado como o pior momento socioambiental desde o período da Constituinte, porque a gente tem visto uma série de ataques muito direcionados à pauta indígena, à pauta quilombola, e, como consequência, a pauta ambiental também, como, por exemplo, o projeto do licenciamento ambiental que está em tramitação no Congresso, né? Essas três pautas, elas têm sido palcos de embates, não só no Congresso Nacional, como no STF, no Poder Judiciário, no próprio Poder Executivo, e a gente tem sentido que esse ano é um ano que realmente essas disputas se aprofundaram, né? E sobre o PL, né, em si, o que a gente observa? A gente tem nomeado ele de PL da devastação, ou carinhosamente de a boiada das boiadas. Nossa, é isso mesmo, é. Justamente porque ele está fazendo um desmonte explícito ao projeto de lei do licenciamento ambiental, né? A gente sabe que no início, em 2004, quando se protocolou esse projeto, a ideia era uma ideia muito boa para tentar criar uma norma geral, mas o que aconteceu com o projeto desde a sua tramitação na Câmara em 2021 até agora é a formulação de um desmonte mesmo, né? Só para você ter ideia, dentro dos desmontes que a gente tem do projeto, está previsto que as autoridades envolvidas, que são FUNAI, IFAM, Fundação Palmares e a Fundação Nacional de Saúde também, que são órgãos importantíssimos para o acompanhamento dos impactos sociais, né, que os licenciamentos ambientais prevêem quando eles estão analisando a obra ou empreendimento. A manifestação dessas autoridades não vai ser vinculada ao resultado final do licenciamento. Isso quer dizer que, por exemplo, a Fundação Nacional de Saúde pode apontar que não dá para fazer empreendimento em determinada área, porque isso pode atingir uma comunidade que está próxima. Essa manifestação não é vinculada, então simplesmente a autoridade licenciadora pode chegar e falar, não, a gente vai fazer mesmo assim. A mesma coisa para a FUNAI, se alcançar alguma terra indígena, para a Fundação Palmares, no caso de alcançar comunidades quilombolas, e para o IFAM, em caso de patrimônios culturais, né, patrimônio histórico-cultural. Vira uma mera formalidade de registro, assim, é isso? Exato. Vira só um faz constar, né? Uhum. Digamos assim. Então, a gente observa, né, que ele tem diversos impactos, assim, e o processo como ele está sendo feito agora, ele constrói e ele abre muitas brechas para que o licenciamento ambiental também vire uma mera formalidade, o próprio licenciamento por adesão e compromisso, né, que é o LAC, que tem sido falado muito, já é uma coisa gritante que a gente observa quando a gente pensa que qualquer empreendimento que seja, qualquer empreendimento, na verdade, pode entrar no formulário do sistema do órgão licenciador, fazer uma declaração de que seu empreendimento é de baixo impacto, de baixo risco, ou de médio impacto e de médio risco, e dali, daquele formulário, já sair com o licenciamento andando. Uma autodeclaração, eu estou dizendo, eu posso fazer isso porque é de médio impacto. E aí, quando a gente pensa que Brumadinho e Mariana foram obras consideradas de médio impacto, exato, a gente percebe o risco que isso tem, né? Dentro desse rol de obras e empreendimentos que podem ser licenciados, a gente pode observar que eles são de médio impacto, foram considerados pelo governo do estado de médio impacto, foram liberados com o processo de licenciamento mais simplificado, e um movimento mais grave também, né? A renovação desses licenciamentos também seria por resposta de formulário escrito automático com a renovação já realizada por um formulário no Google, na internet, né? E isso também é prejudicial, porque quando você vai para o momento da renovação, uma coisa é quando você faz o licenciamento para instalação, para início da execução e atividade, né? Então você tem a previsão de alguns riscos ambientais, impactos ambientais, e faz a prevenção a eles no licenciamento hoje, né, como ele está, mas quando a obra começa a operar, a gente começa a observar outros danos e outros impactos ambientais que não estavam vinculados diretamente ao licenciamento prévio e ao licenciamento de instalação. Então, quando você faz a renovação, é o momento em que o órgão tem para reolhar aquela obra, aquele empreendimento, e dizer, olha, a gente precisa fazer ajuste nisso, naquilo, precisa fazer
uma ou outra adaptação, uma correção de curso. A obra acabou atingindo o lençol freático e atingiu a água dos mananciais, então a gente precisa fazer as adaptações. Quando você torna essa renovação automática também, você tira a avaliação do órgão, né? Então você não faz a previsão. Uhum. Por tudo isso que você falou, diversos setores da sociedade, movimentos sociais, ONGs, o próprio governo, né, por meio do Ministério do Meio Ambiente, enfim, se manifestou, e a Abrasco também publicou uma nota pública falando da preocupação que tem com o PL e alertou que ele pode fragilizar ainda mais os direitos das populações que já são historicamente vulnerabilizadas, né, as comunidades indígenas, quilombolas, e no caso da saúde, né, isso também pode comprometer, por exemplo, a atuação do SUS na prevenção de riscos e na promoção de territórios saudáveis. E quando a gente fala em meio ambiente, em devastação, Alice, dependendo do envolvimento da pessoa com o assunto, vem na memória algo ligado à natureza, às águas e tal. Mas existe toda uma cadeia de efeitos sociais também quando a gente fala sobre devastação, enfim, sobre um PL como esse, né? E aí eu te pergunto, o que te preocupa mais nesse projeto de lei, principalmente do ponto de vista da segurança social no país? Pode ser na área da saúde ou outras áreas que você acha importante. Eu acho que tem várias áreas, Bia, que impactam, né? O primeiro impacto que eu acabei não falando antes, vou falar agora, que a gente tem em relação a povos e comunidades tradicionais, está no fato de que só são mencionados nos projetos os territórios indígenas e quilombolas, ribeirinhos, pescadores, outros povos e comunidades tradicionais, que a gente diz que são 28 segmentos, né, de povos e comunidades tradicionais reconhecidos hoje no Brasil. Então, 26 segmentos não estão sendo considerados nessa lei. E disso, ainda tem o detalhe que, dos territórios indígenas, por exemplo, apenas 40% desses territórios indígenas estão sendo considerados, que são já declarados, já homologados, demarcados. Nos territórios quilombolas, quando a gente vai para eles, é mais grave a situação, porque 96% dos territórios quilombolas estão sendo ignorados nessa legislação, porque eles estão colocando que só vai se analisar o impacto direto sobre essas comunidades quando o território quilombola for titulado e quando o território indígena for demarcado. Então, a gente tem aí 26 segmentos de povos e comunidades tradicionais ignorados, 96% de territórios quilombolas ignorados e 40% dos territórios indígenas também sendo plenamente ignorados. Isso já é, por si só, um percentual muito alto, porque também esses povos e comunidades tradicionais, a gente sabe que são os maiores responsáveis hoje pela preservação ambiental no país, né? Em ano de COP, em ano em que a gente já viveu enchente, seca, fogo, todos esses tipos de violações contra os direitos ambientais, quando a gente observa que esses povos estão sendo plenamente ignorados no licenciamento ambiental, a gente fica mais assustado ainda. Além desses impactos, a gente tem que lembrar que os impactos na saúde pública, eles são enormes. Existe um artigo, que é o artigo 16 do projeto de lei, que ele está prevendo que o licenciamento ambiental será independente da certidão de uso e ocupação do solo dos municípios. Isso é muito técnico, mas quando a gente vai para a prática é o seguinte: o empreendimento quer se instalar na cidade, um empreendimento de cimento, ele tendo o licenciamento ambiental lá, se ele for de baixo impacto, ele vai no formulário, coloca lá, e ele não precisa seguir, por exemplo, o plano diretor ao zoneamento da cidade. Isso quer dizer o seguinte: uma área residencial, uma empresa de cimento vai lá e vai se instalar, porque ela não precisa mais da certidão de uso do município para dizer isso. Então, isso pode impactar a área ao redor, as comunidades, a cidade, a residência, um bairro de alta classe, qualquer pessoa, qualquer área, qualquer região. Então, isso para a gente é muito gritante, porque você pensa, ainda tem esse licenciamento, essa questão da instalação em qualquer área da região, sem observar esse zoneamento, e o zoneamento é muito importante, porque é justamente onde o município vai ter o regramento e o padrão urbano para dizer, olha, aqui não cabe, porque aqui gera muito risco para a população dessa cidade, então a gente vai colocar naquela região que já tem preparo, que já tem toda uma estrutura, que é infraestruturado, de fato,
para receber aquele tipo de empreendimento, seja indústria, seja serviço, seja comércio, seja qualquer coisa. Então, quando você desvincula o licenciamento dessa certidão, você coloca a cidade inteira em risco, e nisso você bota o território brasileiro inteiro em risco, né? E aí você pensa, você tem uma empresa de cimento sendo colocada dentro de um bairro. Quando você coloca 3 empresas de cimento sendo colocadas no bairro, o impacto que a gente chama de impacto sinérgico é ainda maior. Então, isso impacta a saúde da população, porque ela começa a respirar cimento, ela começa a respirar fumaça, ela começa a ter manancial influenciado pela água poluída e pelos rejeitos, então isso vai cada vez mais dificultando, né, a vida das cidades. E nesse ponto, a gente tem um exemplo muito claro do que já aconteceu no Brasil, que é Cubatão, em São Paulo. Sim. Quem viveu os anos 80 lembra bem das notícias sobre Cubatão, né, Alice? Mas conta aí que não é só São Paulo anos 80 aqui, né, que tá ouvindo. Exato. Então, em 1980, começou a estourar denúncias sobre o que estava acontecendo na cidade de Cubatão, né? Na época não tinha licenciamento ambiental estruturado, então Cubatão foi definida como uma cidade para receber indústrias, né, ali pelo país, pelo governo na década de 50, e em 1980, Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Ela teve crises e casos de crianças anencéfalas, ela teve poluição da água, poluição do ar, vários casos de crises respiratórias, de doenças respiratórias na população da época. A população não podia colher a água do rio que passava por lá. A cidade inteira ficou totalmente poluída, totalmente devastada. Tem vários casos de outros tipos de doenças associadas, né, por vermes, bactérias, vírus, patogênicas, né, que a gente chama, como outras doenças que vieram de doenças de pele mesmo das pessoas, porque tinha muita indústria química, né, e bioquímica, né, na região. E Cubatão só foi ter o seu problema resolvido quando foi feito o licenciamento corretivo dela. Então, nos anos 80 teve o pico disso, né, várias denúncias, inclusive, dos trabalhadores das empresas, das indústrias, e quando foi feito o licenciamento corretivo, aí sim Cubatão começou a sair dessa zona de cidade mais poluída do mundo. Então, a gente observa também a importância do licenciamento do prévio, o durante e o corretivo posterior, né. Então, hoje, Cubatão, quando você vai lá, a cidade já é outra, ela já dá para se viver na cidade, né? Porque, no fim, ao cabo, o que acontecia lá é que as pessoas que moravam em Cubatão não tinham condições dignas de vida naquela região nos anos 80, né? Você está falando sobre Cubatão porque o caminho que esse PL está apontando é algo parecido com isso. Isso, porque quando você faz esse licenciamento por autodeclaração, você não faz essa verificação, né, dos impactos, então você torna a coisa muito livre, muito solta, muito desregrada. Então, os riscos da gente viver cidades próximas como o que aconteceu com Cubatão é muito grande. E aí, quando você pensa que, por exemplo, o Paraná já passa por uma situação muito... Desde 2019, foi identificado nela 27 substâncias tóxicas na água do Paraná, que pega, inclusive, sua capital, Curitiba. E dessas substâncias tóxicas, a gente observa que algumas delas são agrotóxicas. Durante um período, inclusive, o agrotóxico que era observado lá com maior força era o glifosato, que é altamente destrutivo à saúde humana. A gente tem que estar atento sempre a essas questões da saúde pública, porque quando ela não pega só uma área, um setor, pega tudo, e a gente não sabe ainda alguns impactos do que isso pode trazer efetivamente na saúde pública. Então, o que a gente observa é que não só o setor ambiental tem que estar preocupado com isso, como o setor da saúde, como o setor de povos comunidades, povos vulneráveis, mulheres, crianças. A própria Previdência tinha que estar preocupada com isso, com a aprovação desse projeto do jeito que está, porque isso tudo também impacta na Previdência Social e na economia. Então, quando a gente tem um licenciamento simplificado, quando a gente tem um problema que vem de um licenciamento, como o que aconteceu com Brumadinho e Mariana, como o que aconteceu com o derramamento de petróleo em 2019, já vai fazer 6 anos esse derramamento de petróleo que atingiu toda a costa brasileira, e a maioria das comunidades pesqueiras sentem até hoje os impactos desse derramamento de petróleo. Tem movimentos de pescadores artesanais que até hoje
estão brigando, fizeram audiência no ano passado na Câmara, estão brigando pelas reparações e por formas de recuperação ambiental da costa marinha brasileira. Então, são vários os impactos, né, que a gente pode observar da vida cotidiana que vai afetar e também as dinâmicas das cidades. Então, essa questão dos municípios impacta diretamente prefeituras. E como as prefeituras se organizam, como elas vão definir essas questões. Então, é muito complexo, de fato, né? Você tem trazido alguns exemplos traumáticos do ponto de vista social e ambiental. Você está falando de Brumadinho, você está falando de Mariana, de Cubatão, do vazamento de petróleo, de óleo. E aí a questão é, que leitura você faz das forças políticas que fizeram com que esse PL chegasse nesse ponto? E qual é o ponto que nós estamos hoje nessa tramitação também? Tem dois aspectos que eu acho que são principais que a gente tem que observar. O primeiro é o aspecto da economia. Muitos dos setores que têm impulsionado esse projeto, têm trazido esse projeto para frente, eles pensam e trazem esse debate do desenvolvimento econômico para o país. Porque os licenciamentos demoram, porque os licenciamentos não andam, e a gente precisa fazer o desenvolvimento do país. O que o IBGE já levantou de dados sobre isso é que, na verdade, todos os licenciamentos que são mais demorados, de acordo com a chave desse argumento, na verdade, eles demoram porque nos projetos iniciais desses empreendimentos, dessas obras, não estão previstas as correções, as prevenções e a preservação ambiental necessária para o impacto ambiental que aquela obra vai ter. Por isso, inclusive, que o LAC, que é o licenciamento por adesão e compromisso, está sendo uma das chaves principais desses setores que estão tentando impulsionar o projeto de lei, né? A aprovação dela como está hoje. Então, quando a gente vai para o setor econômico, o pessoal pensa no econômico estrito, né? No desenvolvimento social, como se colocar uma obra, como se colocar um empreendimento ali fosse resolver tudo. Só um parêntese, outro exemplo que a gente tem foi aquela ponte que desabou entre o Maranhão e que, em cima da ponte, estava um caminhão com mais de 1.000 latões de agrotóxico, e eles estão todos imergidos no rio até agora. Então, é outro risco ambiental que não está previsto, que é um risco indireto que pode acontecer de uma obra que foi licenciada, foi liberada, mas que não teve o seu acompanhamento pós-licenciamento realizado para fazer as reformas, né? Então, voltando para o pensamento econômico, esses setores esquecem que o econômico ele envolve tudo da vida de uma pessoa. Então, ele também envolve cuidado com a saúde, ele também envolve cuidado com a cidade, o desenvolvimento da cidade, a capacidade da pessoa de andar pela cidade, viver pela cidade. Ele acaba sendo um econômico pelo econômico, não importa a que custo. E aí, nesse aqui custo também, o custo ambiental está muito alto. A gente já tem vivido isso, de que adianta eu liberar uma obra aqui, se daqui a 2 meses ela vai ser encharcada por um enchente de um rio que transbordou por conta das mudanças climáticas. Então, também isso tem que entrar nessa conta, né? E essa conta não fecha quando a gente pensa que realmente os licenciamentos ambientais que estão demorando e que não andam, até hoje é porque tem problemas na sua execução, na sua realização. E tem o segundo gancho que é problemático numa ordem de conjuntura mais política, que é a oposição brasileira está muito afim de queimar o Brasil na COP30. A gente observa muito isso, que não importa qual é a consequência da lei que a gente vai aprovar, mas a gente vai aprovar essa lei desse jeito, porque a gente quer que o Lula passe vergonha na COP30. E esquece de pensar que os eleitores desses parlamentares vão estar recebendo, direta e indiretamente, em maior ou menor grau, as consequências dessas leis aprovadas. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 6 meses, a gente não sabe ainda. O Rio Grande do Sul já está sofrendo de novo com enchente. Então, a oposição pela oposição, que não faz o menor sentido, porque ela vira uma oposição vazia, né, de substância e de projeto político. E essa questão econômica que também se esquece que o econômico circunda uma série de outros áreas, outros setores no país que também é importante, né? E aí, para quem não está acompanhando essa questão da COP, a COP é a Conferência do Clima da ONU, né? Que vai acontecer em Belém no final do ano, é isso, né, Alice? Isso, em novembro em Belém, né? O Brasil vai sediar a COP e
historicamente, todos os países que sediam a COP sempre apresentam várias práticas muito boas em relação a mudanças climáticas, e o Brasil, nos últimos anos, ele tem despontado, ele sempre despontou, mas nos últimos anos ele tem despontado, inclusive por levar as metas mais audaciosas e as metas mais importantes da COP em relação a mudanças climáticas, com a preocupação com o aumento da temperatura, a questão do carbono, então várias outras questões, e nesse movimento que a gente observa que a oposição está, assim, forte em deteriorar o país, e esquece que quando eles estão tentando deteriorar a imagem de um governante, eles estão também deteriorando a imagem do país como um todo. Seja para quem vai assumir em 2026 para frente, seja quem está agora. Para o ouvinte que está aqui escutando essa entrevista, se ele está se sentindo como eu, ele está agoniado, depois de ouvir tudo isso. E aí eu queria te ouvir sobre a resistência. Como é que as comunidades tradicionais e as organizações da sociedade civil têm se mobilizado para resistir ao PL? Assim, o que é possível a gente fazer nesse cenário? E aí, colocando também a população urbana, que às vezes está muito distante, né, desses territórios, como é que a gente pode se engajar na defesa desses direitos, Alice? A população urbana, inclusive, é uma das que mais tinha que estar preocupada nesse momento com o licenciamento, porque a indústria, quando ela vai procurar um lugar para se sediar, ela vai procurar um lugar que tem infraestrutura já preparada, não vai procurar um lugar que não tem infraestrutura. E a própria relatora do projeto no Senado, ela falou, esse projeto vai impactar mais as cidades urbanizadas do que as cidades rurais. Então, esse é um adendo. Então, sobre as mobilizações, eu acho que é isso, assim, é se manifestar, é cobrar seus parlamentares, é fazer manifestação, seja de rua, seja nas redes, seja por e-mail, ligar nos gabinetes, quem das entidades de sociedade civil puder também fazer notas públicas falando sobre esse projeto e os perigos deles, acho que é muito urgente, porque esse projeto ele já está na Câmara para ser votado. Além disso, também, nós da sociedade civil, que já está atuando nesse projeto há um tempinho, a gente tem pautado que não dá para votar esse projeto. A gente tem que fazer uma norma geral de licenciamento ambiental, a gente entende que tem problemas no licenciamento ambiental relacionados a prazos, a normativa variar muito de estado para estado, então a gente entende que sim, tem que ter uma norma geral sobre isso, mas esse projeto não vai dar conta de resolver esses problemas. Esse projeto vai gerar mais judicialização, mais paralisação de obras do que o que está previsto. Então, o que a gente pede muito em termos de mobilização é que toda a sociedade civil fale, esse projeto não pautem esse projeto, não votem esse projeto na Câmara, e que se peça outro projeto. É sempre possível não pautar o projeto, por mais avançado que ele esteja na Câmara e no Congresso Nacional, e trabalhar com um outro texto, um texto novo, um texto que realmente alinhe ali, né, e seja razoável dentro do que todos os setores pedem, mas que tenha o mínimo de razoabilidade ambiental, social, de saúde pública, e que contemple, de fato, as demandas, mas que entenda e mantenha a proteção e preservação ambiental, né? Bom, diante de toda essa conversa que a gente teve, queria aproveitar e saber de você, que trabalha com esses temas tão duros no cotidiano, como é que você se alimenta culturalmente, vamos dizer assim, porque aqui no podcast A Saúde é Coletiva, a gente sempre pede para o entrevistado indicar um livro, ou uma série, ou um filme. Pode ter a ver com o assunto que a gente falou, mas pode ser por outras áreas que você goste. O que você tem lido ou assistido que você recomenda para os nossos ouvintes, Alice? Olha, recentemente eu assisti um documentário do YouTube que é sobre o tema, que é justamente Cubatão, o Vale da Morte, que é gravado em 1987 e que conta toda essa história sobre licenciamento ambiental e, inclusive, como o licenciamento ambiental lá, após todo esse problema, ajudou a cidade a começar a se recuperar. Então, ele vai falando sobre esses problemas, é bem legal, tem disponível no YouTube, são 50 minutos, e é bem bacana. E de livro, eu estou lendo atualmente um livro chamado Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá Jecupé, que é um livro muito legal da editora Peirópolis, que conta a história indígena do Brasil, contada por um indígena. Então, acho que são duas dicas aí que eu trago para a leitura.
Perfeito, Alice. Bom, quem está ouvindo o podcast já sabe que a gente vai deixar esses links das dicas da Alice na descrição do episódio. Bom, Alice, eu queria te agradecer pelo seu tempo e pelas reflexões que você trouxe aqui para a gente. Agora é só microfone aberto para a sua despedida. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Eu só queria agradecer de novo o espaço também, né? Acho que é bem importante a gente trazer esse debate para o pessoal do setor da saúde pública também, que trabalha diretamente vinculado à saúde, e pedir novamente que se mobilizem, porque esse projeto está na iminência de ser votado e a gente precisa muito da força de todo mundo para conseguir barrar ele. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E as inscrições continuam abertas para o 14º Abrascão, que vai ser em Brasília, de 28 de novembro a 3 de dezembro. O link do congresso está na descrição do episódio e quem é associado à Abrasco tem desconto no valor da inscrição. Lembrando que o tema é Democracia, Equidade e Justiça Climática, a saúde e o enfrentamento dos desafios do século XXI. O A Saúde é Coletiva volta em 29 de julho, uma terça-feira. Este é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast, junto de Artemis Caldeira Brant e Thiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!